Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do nosso evento Heróis Tecnológicos por Trás da Saúde. Meu nome é Patrícia Marcondes, sou coordenadora do curso de graduação em Engenharia Biomédica. Estarei mediando o evento junto com o professor Tiago Chaves. Tiago, fala um alô para todo mundo aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, mais uma semana. Essa semana, essa palestra promete, hein? Vai ser daquelas top. Quem está aqui hoje convidado é o Fernando, depois ele vai se apresentar melhor. Além de eu considerar ele um amigo particular, um amigo mesmo, uma pessoa de convivência assim, em casa, família e tal, é uma pessoa que eu sou fã. Porque hoje ele trabalha com esterilização, ele tem uma história já renomada na área de CME, Central de Material Estéreo, não só esterilização, como também a termodefecção, e por aí vai, ele vai. Porém, ele também tem história na área de engenharia clínica. Ele começou com a primeira bomba de infusão, ele pode explicar para a gente rapidamente, mas ele tem uma história muito vasta na área de engenharia clínica aqui no Brasil. Bom, como todo evento, a gente fala o nosso foco, né? Então, esse evento tem foco central na engenharia biomédica e com o objetivo de trazer informações de diversas áreas de atuação desse profissional. Hoje, como o Tiago já deu uma palhinha, temos um ilustre convidado, que é vê se eu falo certo, Fernando Suelotto. É isso mesmo? Isso mesmo. Fernando Suelotto. Ele vai trazer para a gente, então, a palestra sobre os princípios de funcionamento de uma autoclave a vapor. Fernando, primeiramente, muito obrigada pela sua presença em nosso evento, tá? Eu é que agradeço. Complementa bastante a informação para os nossos queridos alunos e visitantes. E a palavra é toda sua, fique à vontade. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Tiago. Estão me ouvindo bem? Está tudo em ordem com o áudio? Ótimo. Eu que agradeço a oportunidade, acho que é sempre interessante a gente compartilhar experiências, né? Eu falo que, felizmente, tenho bastante experiência. A idade vai chegando, mas a gente tem essa vantagem de ter bastante coisas, né? Eu estou dentro dessa área de equipamentos médicos há 39 anos, para falar a verdade. Já é um tempo bem grande, a gente acaba tendo bastante experiência com isso. Como o Tiago comentou, eu me considero um engenheiro prático. Eu não me formei em engenharia, eu fiz engenharia elétrica, não me formei. Eu tenho curso técnico de elétrica e de construção civil na área técnica. Comecei dentro de uma empresa que fabricava válvulas de coração, biopróteses de válvulas de coração, chamada LifeMed. A LifeMed foi pioneira em alguns produtos, para falar a verdade, 6 produtos foram pioneiros de fabricação da LifeMed, entre eles a bomba de infusão. O Tiago me pediu para comentar a respeito de bomba de infusão. Foi a primeira bomba de infusão no Brasil. A gente fez meio que aos trancos e barrancos, né? Digamos assim, naquele tempo, né? Isso estou falando de 1982. Eu acho que muitos de vocês, com certeza, nem tinham nascido. Naquela época era uma época que a qualidade estava no nome dos donos da empresa, né? A LifeMed era de um grupo de cirurgiões cardíacos muito importantes, professores da Santa Casa aqui de São Paulo, professores da USP, e então o nome deles é que dava a garantia de qualidade de um produto que era sempre bem feito. A gente tinha muita preocupação em fazer muito bem feito o produto. Era uma eletrônica discreta naquele tempo, são equipamentos bem simples perto do que hoje se exige em matéria de qualidade, do que hoje se exige em matéria de normas, né, de segurança, etc., que todos vocês muito bem sabem, né? Mas, enfim, aí a minha vida ficou sempre nessa parte, enfim, nessa área comercial a gente acaba mudando, mas sempre foi na parte de equipamentos. Tive depois uma outra fábrica também de bomba de infusão, prestei assessoria em algumas empresas e acabei entrando depois nessa área de autoclave, né? Trabalho hoje como gerente técnico de vendas da TISA, que é uma fabricante italiana
multinacional, que tem uma fábrica no Brasil, em Joinville, Santa Catarina, que produz autoclaves e equipamentos de central de materiais, né? Então, é isso que eu gostaria de poder compartilhar com vocês, um pouquinho dessa experiência, falar para vocês um pouco de como é que funciona uma autoclave, como é que é fabricado uma autoclave, quais os principais pontos, né, de importância na hora de você avaliar um equipamento, especificamente da autoclave. Então, queria falar um pouquinho com vocês. Tá, eu vou compartilhar minha tela aqui. Tudo bem aí, Patrícia? Ok? Bom, esterilização a vapor, especificamente a autoclave, né? Vamos falar um pouquinho aqui como é que funciona isso, né? Uma breve história da autoclave, né? Deixa eu ver o que acontece aqui, que minha tela não está virando. Ah, está aqui. Essa tela aí, eu vou passar rapidamente, são muitos slides, né? Vou tentar ser o mais breve possível para manter o interesse de todos. Isso aqui tem aqui 200 anos de história, né? De vários cientistas, né? Práticos, experimentadores, homens simples, né? Que faziam às vezes de um hobby se tornar uma profissão. Eram experimentadores, né? Esses são os verdadeiros cientistas, né? Que lutavam para fazer a coisa acontecer. Então, começou aí com esse comerciante holandês que inventou o microscópio e viu pela primeira vez os micro-organismos, né? E viu que as infecções não ocorriam por maus espíritos, né? E sim por bichos, né? Bichinhos que acabam atacando o corpo humano. E isso, cada um foi se baseando, né, na história anterior para ver essa evolução, né, de toda essa ciência ao redor dos sistemas de esterilização. Quer dizer, como é que você garante, dentro do ambiente hospitalar, que tudo aquilo que rodeia um paciente está limpo, ou desinfetado, ou esterilizado. Então, aí vocês veem aí que tem muita história, né? Que nós temos 200 anos aqui, mostrando 200 anos, que acaba aqui em 1889, quer dizer, já há muito tempo atrás. Tá? Então, o que é que a gente tem dentro de um hospital, né? O ambiente hospitalar, existem 3 tipos de materiais, né? Desculpe se eu estou sendo redundante para quem já sabe isso, tem muita gente que não sabe, mas, enfim, a gente vai passando os slides aí. Os artigos, né, são críticos, semicríticos e não críticos, né? Então, começando pelos menos importantes em grau de risco, os não críticos, né, são os artigos destinados ao contato com pele íntegra do paciente. Por exemplo, uma cama hospitalar, os lençóis, as toalhas, os dispositivos auxiliares, né, como comadres, cubas, aparelhos de pressão, eles requerem limpeza ou desinfecção de baixo nível. Os artigos semicríticos são aqueles destinados a contato de pele não intacta, por exemplo, um ferimento, cortes superficiais, né, ou mucosas íntegras, como garganta, enfim, esôfago. E os equipamentos respiratórios, como anestesia, endoscopia, requerem desinfecção de alto nível, né, ou até esterilização. E os críticos, esses sim, são os artigos cirúrgicos, né, que são os que entram em contato com tecidos estéreis ou com o sistema vascular, e eles devem ser esterilizados para uso, pois possuem risco de causar infecção. Então, aí os métodos de esterilização que existem, tá? Aqui não são todos adotados por área hospitalar, eu estou falando aqui de uma forma genérica, tudo que existe para fazer esterilização. Então, a gente vai ver alguns aqui rapidamente. A flambagem é mais utilizada em laboratórios, é simplesmente passar um espectro, por exemplo, de contaminação, passar em cima do bico de chama. Isso é um esterilizante, mas ele não é seguro nem apropriado para... Não existe um único sistema de esterilização, cada um tem a sua gama de atuação, né? Então, aqui o calor úmido, esse sim é o vapor, a gente está vendo uma autoclave moderna, por sinal, autoclave da TISA, a qual pertenço, é um processo, então, que a esterilização é feita por vapor, né, que destrói membranas e enzimas de bactérias e os seus esporos, né? Então, destrói completamente vírus, príon, etc. O calor seco são aquelas estufas, né, que era muito comum ver isso aqui
em salões de beleza, em dentistas, está em desuso, não é mais recomendado, exige uma temperatura alta, tempo muito elevado, destrói os produtos, né? Raio gama e cobalto, a irradiação, são equipamentos muito caros, tá? Nós estamos falando na ordem de milhares de dólares, equipamentos destinados especificamente aqui para a área alimentar, para esterilização de grãos, de rações, etc. Ainda é usado esse sistema aqui, sistema de alta capacidade, mas muito custo de investimento inicial. Métodos químicos, como gases tóxicos, né, como o gás óxido de etileno, também fechado em sistema controlado, é um autoclave, muito utilizado na área de indústria de descartáveis médicos, por exemplo, seringas de injeção, frascos de soro, tudo que é produtos plásticos, né, que vai ser utilizado no ambiente hospitalar, normalmente são esterilizados com métodos químicos, gases de óxido de etileno ou formaldeído. Também falando ainda de gases, né, como comentei, o formaldeído, esse aqui é um processo que também pode ser utilizado dentro do hospital. O óxido de etileno não. O óxido de etileno precisa de um ambiente controlado, o formaldeído ele é muito mais tranquilo de você operar, é tóxico também, mas é possível de se operar dentro de um ambiente hospitalar e permite a esterilização que a gente chama de baixa temperatura, ou seja, até 70 graus é considerado baixa temperatura. Outro método químico é o plasma, ou plasma de peróxido de hidrogênio, ou vapor de peróxido de hidrogênio, também é um método químico, né? Aí, no caso, o peróxido de hidrogênio é nada mais do que água oxigenada, em uma concentração muito elevada, também um sistema eficiente de esterilização. A baixa temperatura também pode ser utilizado também em ambiente hospitalar. A filtração, existe filtração esterilizante, mas especificamente para laboratórios de biossegurança, por exemplo. Então, vamos falar aqui do que eu vim conversar com vocês, né? Princípio de funcionamento de autoclave a vapor. Então, o conceito, o que é? É um vaso de pressão, né, para vapor de água com uma ou duas portas providas com sistema de vedação para carga e descarga do material. Esse é o conceito. O vaso de pressão poderá ser do tipo de parede simples ou parede dupla, que a gente chama de jaqueta mesmo, o conceito de jaqueta de vestir. E esse último caso, né, permite ao aparelho uma melhor estabilidade térmica da sua câmara no interior e, consequentemente, do material que vai ser processado. Então, qual é o princípio de funcionamento? É a exposição do material a vapor de água, não é calor, tá, gente? É vapor de água que faz a esterilização. Então, a água não é um esterilizante, mas quando ela vira vapor, ela é um esterilizante, nesse caso aqui, para esse tipo de organismo, né? E é um cálculo teórico, né, de abatimento de carga microbiana. Existe uma estatística. Ou seja, a gente não consegue matar 100%, é 99,999%. Princípio de funcionamento de um autoclave. Então, aí a gente vai ver o que é um autoclave, né? Todo mundo sabe que é uma panela de pressão. Esse é o princípio. O princípio da panela de pressão é um vaso, né, um sistema fechado. Você coloca uma quantidade de água, injeta energia, né, transfere energia para essa água, ela vai se transformar em vapor, o vapor vai ocupar todo o espaço dentro dessa câmara. Ao final do processo, a abertura da tampa, a secagem aqui é o natural, né, de uma panela nesse tipo de autoclave, muito simples, a primeira autoclave foi essa, e o material está, teoricamente, esterilizado. Então, é o abatimento de carga microbiana, um artigo, um produto, ou uma solução quase zero, a um valor quase zero. É uma estatística. A gente fala de 10 a menos 6. A cada milhão de esporos ou de bactérias só pode sobrar uma viva. Isso é considerado material estéril. Então, de novo, voltando àquela história, né, que começou lá em 1679 por causa de uma guerra, sempre a guerra, né, que infelizmente faz com que a humanidade avance décadas, né, para prover os exércitos, né, as tropas com alimento. O alimento enlatado já existia, mas ele era fervido antes de enlatar. E aí ele acabava estragando depois de algum tempo. E esse cara aí, o Denis Papin, que criou a panela de pressão,
tanto que na França o nome do panela de pressão é o nome dele, Papin, ele teve a ideia de, depois da lata fechada, ferver. Como se você ferver uma lata fechada, ela explode, ele colocou a lata dentro de uma panela fechada, onde a pressão compensava a pressão externa, né? Compensava a pressão interna da lata. E aí nasceu a esterilização. Nasceu assim a esterilização. E essa ideia demorou 200 anos para ser aproveitada dentro do hospital. Parece incrível, né? Hoje a gente tem uma ideia, em 6 meses o mundo conhece, né? Naquele tempo demorava um pouquinho mais. Apenas 200 anos depois foi criada a primeira autoclave hospitalar, em 1879, por esse francês aí, Charles Chamberlain. E daí ele não parou mais de evoluir. Então, aí a notícia se espalhou e aqui um pequeno resumo, né? De década em década aqui, mais ou menos, né? Em 1900, aí, ó, as primeiras autoclaves de esterilização, né? Nada mais é do que eram panelas de pressão. Foi evoluindo, aí em 1920 já se virou essa panela na horizontal. Algumas autoclaves até hoje têm essa característica. Aqui já é uma autoclave em que o gerador, né, de vapor está fora do corpo do vaso de pressão, digamos assim, quer dizer, o vapor é feito num dispositivo à parte. Aí, em 1940, a gente já vê, então, as primeiras autoclaves já instaladas em salas especiais dentro, nasciam as centrais de material, porque antes essas autoclaves funcionavam dentro das próprias salas cirúrgicas. Cada sala cirúrgica tinha sua pequena autoclave de esterilização dos seus materiais dentro daquela sala. Isso foi mudando, foi começando a exigir, né, normas de controle de material, os custos começaram a aumentar, as verdadeiras fortunas que existem hoje dentro de um hospital em material hospitalar são verdadeiras fortunas. Tá? Nós estamos falando da ordem de dezenas de milhões de reais de material hospitalar, de pinças, aquelas instrumentais todos cirúrgicos para ortopedia, aqueles alicates especiais, furadeiras, toda essa gama de material custa uma fábula, tá? E precisa, então, ter um controle rigoroso, tanto na parte comercial, na parte financeira, na parte fiscal, como também na parte técnica de esterilização, na parte técnica de será que o material está funcionando, tudo isso tem controle. Então, vai evoluindo, aí, ó, 1950, já uma foto de provavelmente um hospital americano, europeu, alguma coisa assim, onde a gente vê aqui ao fundo, né, já o sistema de destilação, né, destilação de água que vai ser utilizada para gerar o vapor. Para que a água, quer dizer, já começaram a perceber que também a água tinha que ter controle, não podia usar uma água qualquer, porque a água tem calcário, tem mineral, e acabava depositando no instrumental, acabava atrapalhando a geração de vapor. O tal do gerador de vapor, elétrico ou a gás, não importa, com minerais, né, começa a ver concentração desses minerais. Então, para que eu estou falando tudo isso para vocês? Para vocês entenderem que existe uma regra básica, e vocês, engenheiros dessa área, sabem muito bem o que eu vou falar, a mais pura da verdade. Nada que é simples funciona bem. O que funciona bem é aquilo que vai ficando cada vez mais complicado, né? Basta ver hoje o que é um avião, o que é um automóvel, um simples motor de carro hoje é muito mais complicado do que há 20 anos atrás, mas ele também funciona muito melhor. Isso é em tudo, todas as áreas. A complexidade tecnológica só vem para facilitar o processo. Então, isso aí tudo mostrando para vocês as fotos dessas parafernálias todas que foram acontecendo naquilo que a gente acha que é uma simples autoclave, né? Uma simples autoclave é uma máquina que consome muita energia, muita água, e você faz vácuo, esquenta várias vezes o dia, trabalha 24 horas por dia no hospital, trabalha 365 dias por ano. É uma loucura. Agora, tá, por dentro mudou muito mais. Aí uma foto da nossa última versão de equipamento.
E esse é um equipamento que permite conexão remota, comunicação full direcional, com um simples celular, tanto para a engenharia quanto para o usuário. A comunicação visual, né, um anel colorido que tem em volta da câmera que mostra o estado de operação do equipamento. Quer dizer, a enfermeira, a chefe ou a enfermeira auxiliar bate o olho na máquina, sabe o que está acontecendo com o equipamento à distância. Isso facilita a vida delas, que já não é fácil. A central de materiais é uma unidade que é o coração, que a gente chama o coração do centro cirúrgico do hospital, que hoje o centro cirúrgico já é o coração do hospital. O que mantém o hospital é o centro cirúrgico, o que mantém o centro cirúrgico é a central de materiais. Para vocês verem o grau de importância que assumiu isso, que era há poucos anos, mas uns 20 ou 30 anos atrás, sala de central de materiais era no porão do hospital, lá embaixo, entendeu? A enfermeira se aposentava na central de materiais. Inverteu 180 graus essa história. Princípio de funcionamento. Vamos lá. Como é que funciona uma autoclave, né? Que esse é o foco da apresentação aqui, né? O que esteriliza é o vapor certo e não calor, tá, gente? Não é qualquer vapor que esteriliza. O vapor também tem uma característica certa. A gente vai ver isso daí um pouquinho mais para frente. Há uma característica interessante. O vapor não mistura com ar. A gente, apesar de parecer um absurdo, né? A gente vê, mas como o vapor, ele pode até ficar lado a lado, molécula com molécula, uma molécula de ar ao lado da molécula do vapor, mas eles não se fundem, não se misturam. E a molécula do ar, ela é menor do que do vapor, então ela tem a tendência de penetrar mais fácil o ar do que o vapor. Por isso é que a gente precisa tirar o ar de dentro da câmara de uma autoclave hoje de esterilização hospitalar. Não estou falando de uma autoclave pequenininha para esterilizar material de menos risco, né? Material semicrítico. As autoclaves aqui são para você esterilizar material hospitalar. Então, você precisa retirar o ar e pré-aquecer o material. A gente vai ver tudo isso daí por quê. E após a esterilização, eu preciso secar o material, porque, obviamente, que o vapor, toda vez que encontra uma superfície fria, condensa. Uma vez que você condensou o vapor no material, não consigo mais transformá-lo em vapor. Não tem como transferir calor para o instrumental que está dentro da câmara, que já está embalado, etc. Tá? Eu só tenho como só tem uma maneira de transferir calor para o material, é através do vapor. Então, por isso, você tem que ter um vapor correto. Se ele for seco demais ou superaquecido, pode parecer que vai esterilizar mais. Não, esteriliza menos. Mesmo um vapor, a esterilização, por exemplo, é 128 graus ou 134 graus, 121, perdão, ou 134 graus. Vamos botar vapor a 150 que esteriliza. Não, por incrível que pareça, não esteriliza mais do que 134. Parece um contrassenso, mas é que eu não consigo transferir tão bem o calor para o material de massa metálica quando não há presença nenhuma de umidade. Eu preciso ter 5% de umidade, mais ou menos. Então, até isso, a tecnologia hoje tem que ver. Tá? Então, aí é uma câmara, né? A gente está vendo aqui um esquema simplificado. Eu tenho uma câmara interna, que é o chamado vaso de pressão. Eu tenho uma jaqueta externa para manter esta câmara aquecida na mesma temperatura do vapor, de tal forma que, quando eu fecho aqui, coloco o meu produto aqui dentro para esterilizar, e eu vou injetar o vapor, então, primeiro entra nessa jaqueta por fora da câmara, para esquentar essa câmara. E aí, quando esse vapor, então, através de válvulas comandadas por uma CLP, entram dentro da câmara, ela já encontra pelo menos a parede da autoclave na mesma temperatura do vapor. Então, não vai haver condensação nestas paredes aqui. Pelo menos aqui eu já não vou perder calor, porque senão vocês imaginam o que é. Essa câmara é uma câmara que normalmente numa autoclave de porte médio grande pesa 500 ou 600 quilos de aço. Para mim esquentar 560 quilos de aço, eu preciso de muita energia e vai haver o que é uma condensação. Toda essa água vai virar, todo esse vapor vai virar água na parede. Isso vai me tomar tempo. E eu tenho que tirar essa água de dentro da câmara, tenho válvulas purgadoras especiais para tirar essa água dentro da câmara. Então, quanto menos condensação tiver, melhor.
Claro que depois, aí, se tiver dúvidas, vocês vão me perguntar, tá? Então, para vocês entenderem, né? Eu tenho uma bomba de vácuo, essa aqui é uma representação aqui de uma bomba de vácuo. Ela funciona por um princípio de anel líquido ou bomba seca ou Venturi, existem vários tipos de bomba de vácuo. Eu tenho que primeiro retirar o ar, então aqui é um gráfico tempo, e um gráfico duplo aqui. Na linha azul nós estamos vendo pressão e na linha vermelha a temperatura. Então vocês veem, a primeira coisa que eu faço é retirar o ar de dentro da câmara e injeto um pouco de vapor. Faço novamente um pulso, injeto novamente vapor. Mais um pulso de vácuo, mais um pulso de vapor. Faço isso 3 ou 4 vezes, depende da marca. Por que eu tenho que fazer isso? Para garantir a retirada do ar e aquecimento do material gradativamente. Nessa fase aqui de remoção do ar é que eu faço isso. Depois vem a fase de esterilização e a fase de secagem. Nós vamos ver uma fase por fase aqui. Por que eu tenho que ter pulso de vácuo? Vou explicar para vocês rapidamente. Imagine uma câmara com 100 litros de ar e a minha bomba de vácuo, eu só consigo retirar 80% disso. E normalmente é mais ou menos por aí, tá? As bombas de vácuo não conseguem retirar mais do que isso. Bombas de vácuo que retiram muito mais fazem vácuos muito mais profundos, que a gente chama, são bombas muito caras, não há necessidade. Como eu tenho esse tempo de aquecimento do material, eu aproveito esse mesmo tempo com uma bomba de vácuo mais simples para retirar o ar da seguinte maneira, chamada diluição invertida. Ele, no primeiro pulso, tira 80% disso, então vai me sobrar 20% de ar e 80% de vapor, porque eu injeto vapor, lembrem, né? Aí, nesse primeiro estágio aqui, já aumenta um pouquinho a temperatura. Faço novamente um segundo pulso. Aí eu já tenho aqui, na verdade, só tenho 20 litros de ar e 80 de vapor. Eu vou retirar desta mistura os mesmos 80%. Vai me sobrar 4 litros de ar, 96 litros de vapor e a temperatura subiu mais um pouquinho. No terceiro pulso, novamente, eu tinha, né, esta mistura, retiro novamente, perdão, aqui tem um erro aqui, terceiro pulso. 80% dessa mistura. Vai me sobrar aqui 0,8 litros de ar e 99,2 litros de vapor e a temperatura subiu mais um pouco. Finalmente, tem um erro aqui, desculpem, no quarto pulso, novamente fazendo o pulso, vai ter 0,016 litros de ar com 99,84 litros de vapor, garantindo, então, a presença suficiente, né, suficientemente pura do vapor para promover uma esterilização correta dentro da norma. Tudo isso aí que eu estou falando para vocês tem normas. E a temperatura subiu também. Com essa temperatura subindo dessa forma do material, o que acontece? Quando eu injetar o vapor de forma definitiva para promover a esterilização, eu não vou ter condensação excessiva no material. Sem essa condensação excessiva no material, eu vou conseguir secar depois o meu material na fase final de esterilização. E eu vou explicar o porquê que eu tenho que secar. Então, a primeira fase é o acondicionamento, que é a retirada do ar com bomba de vácuo, injeção de vapor em forma pulsada, para promover o aquecimento da carga e garantir o mínimo ar na câmara. O aquecimento, injeção de vapor com gerador, né, seja qual for o gerador de vapor. Aqui, então, eu vou ter a rampa de aquecimento, que a gente chama, que eu vou chegar na temperatura de norma para esterilizar. Depende da temperatura, existe um tempo, são só 2 temperaturas de norma, ou é 121 ou é 134 graus, isso no ambiente hospitalar. Aí eu mantenho, então, é chamado de set de temperatura, é um ajuste de temperatura. Esse é o tempo, então, específico que eu vou ter garantia de redução da minha carga viral e bacteriana e fúngica também. E aqui a retirada do vapor na forma final, que é a secagem, com a bomba de vácuo. Então, eventuais condensações que ocorrem, claro, condensações de umidade que vão ocorrer aqui, eu vou secar nessa fase. E aí, a final é a aeração. O que é a aeração? Aqui eu estava em vácuo dentro da câmara, eu tenho que deixar o ar entrar novamente na minha câmara. Para ter certeza que o ar que vai entrar é um ar limpo, que eventualmente se encontrar uma embalagem com umidade não vai recontaminar essa embalagem, o ar passa por um filtro antes de entrar na minha câmara. Finalmente, nesse processo final, aqui no final eu posso abrir a porta e retirar o material de dentro da câmara, porque isso foi validado. Existe
uma empresa que valida esse processo todo com a carga que a enfermeira quer fazer. Anualmente, ela tem que fazer esse processo de validação para garantir que o processo todo está dentro da conformidade. Não é assim, achar que a máquina esterilizou. É tudo feito, existem monitores, existem etiquetas com tinta, existem ampolas com bactéria que você põe junto com a carga para garantir que esse processo todo foi efetivamente correto. Então, para vocês verem o gráfico, por exemplo, de falar em validação, esse aqui é um gráfico feito por uma empresa de validação, tá? Que coloca lá dentro vários sensores de temperatura, 18 a 30 sensores de temperatura dentro da câmara, junto com uma carga que a enfermeira quer que seja a carga padrão do hospital, às vezes uma ou duas cargas diferentes. Cada carga tem que ter a sua validação anual. E aí essas sondas de temperatura, né, que tem uma entrada especial dentro para a câmara, onde você coloca essas sondas, a empresa que faz esse sistema de validação, consegue garantir, então, que a temperatura está dentro da norma. E o processo, então, está validado. Isso tudo é fotografado, registrado num livro, e todo ano tem que repetir isso no hospital. Então, para vocês verem, eu estou falando tudo isso para vocês verem a complexidade do processo todo, como as coisas vão acontecendo, né? Quer dizer, para você ter não basta ter a máquina colocada lá dentro do hospital. É preciso garantir que o processo tenha sido feito de forma correta. É preciso garantir que o equipamento esteja calibrado, esteja processando de forma correta. Então, tudo isso hoje existem normas, existem registros, a máquina tem uma fita que registra, isso tem que ficar guardado durante 2 anos. A enfermeira tem um livro de registro, ela assina como profissional, responde, inclusive civil e criminalmente. Uma cirurgia fica com 2 anos de controle. Entendeu? Imagina uma pessoa colocar uma prótese de quadril e depois de 4 meses infeccionar a prótese, o processo hospital, eles vão em cima, vão ver qual o ciclo que foi feito, quem fez o processo, qual foi a enfermeira que assinou, é assim mesmo, é bem complicado o negócio. Tá? Aí vocês veem uma visão aberta de um equipamento para vocês verem a quantidade de equipamento que tem, a quantidade de dispositivos que tem para fazer tudo isso funcionar com tudo isso que eu falei. Tá? Isso é um gráfico aí da parte hidráulica do equipamento, extremamente complexa, né? Cada válvula dessa aqui que a gente vê aqui, PV, PV6, PV1, PV11, PV, é uma válvula, então, de comando eletropneumático. Nós, da TIS, utilizamos válvulas pneumáticas, que são rápidas e com vazões maiores, né? Permitem rápidas vazões de vapor e de, seja lá o que for, água, vácuo. São silenciosas, econômicas, enfim, vantagens tecnológicas, né? Mas a quantidade, a complexidade para fazer esse processo falar, todos aqueles pulsos ali, mais a segurança de fazer isso funcionar de forma segura, né? Como é complexo o sistema hidráulico de um equipamento desse. Aí a utilização clínica dentro do hospital é sempre cíclica, né? Quer dizer, se usa os instrumentais, é transportado, aí depois de usado é lavado, é controlado, embalado, esterilizado, controlado novamente, volta para um estoque e vai fazendo assim. Isso aqui faz várias vezes, né? O instrumental tem um tempo de vida útil, como tudo tem um tempo de vida útil, e o exame é feito, as enfermeiras são treinadas, estudam para isso, para examinar um instrumental e saber se ele está ainda apto a ser utilizado ou não. Claro, também tem a opinião importante sempre do cirurgião, que vai manusear uma pinça, um bisturi, uma tesoura, e vai dizer, olha, não está cortando, não está pegando, está escorregando, está com travo, alguma coisa. Mas, normalmente, dentro da central de materiais é que se detecta isso. Os materiais, para serem esterilizados, eles têm que estar limpos, não é possível esterilizar mais material sujo, sujeira você não esteriliza, pode até enganar, mas dentro da sujeira o vapor não chegou, então o que está dentro da sujeira está não estéril. Então é preciso primeiro limpar e lavar os materiais. Para isso existem equipamentos, processos manuais, equipamentos para você lavar. Vou falar rapidamente aqui algum deles, né? Então, processos manuais, molhos, banhos, jatos de água, duchas, tem escovas, tem jatos de vapor, jatos de água,
cubas ultrassônicas, né, com a vibração ultrassônica de líquidos e detergentes especiais, específicos para isso, em água pura também, água tratada, não é água comum. Lavagem e termodesinfecção são lavadoras, como se fossem lava-louças, né, mas de uso profissional, claro. Equipamentos também sobre todo o sistema de controle e segurança, várias fases que recirculam água aqui diversas vezes, água tratada e água quente, com temperaturas específicas, também normatizadas, para você fazer já uma baixa da carga bacteriana, que a gente chama. Materiais processados por termodesinfectoras podem voltar para o hospital, são os materiais semicríticos, eles podem ser tratados aqui, não precisam de esterilização. Também um equipamento complexo, com bastante dispositivos para fazer tudo isso funcionar, muita coisa tecnológica, há alguns dispositivos para você poder lavar diversos materiais dentro do hospital. Vamos falar um pouquinho da autoclave, da TISA, tem alguns diferenciais bacanas, eu gostaria de comentar com vocês, né? O primeiro deles é esse, né? O nascimento de inspeção de equipamento, né? Por que existe inspeção de equipamento de vaso de pressão? Por causa disso, ó, essa foto mostra uma explosão de uma autoclave, não era hospital, tá, gente? Era uma autoclave de uso de tratamento de couro. E ela explodiu, matou 58 pessoas e feriu 117, derrubou metade de um quarteirão. Por conta disso, né, nesse ano aí surgiu, né, nos Estados Unidos, as normas de fabricação de vasos de pressão. Isso foi em 1908, essa explosão foi como se diz, a gota d'água, né, digamos assim, né. Naquele ano, veja só, né, segundo a Associação, né, de Controle, de 1870 a 1910, em 40 anos, né, 10 mil explosões de autoclave. Era uma média de 250 explosões por ano. Morreu muita gente. De lá para cá, são raríssimos os casos de acidentes fatais ou não, sim, acidentes com danos, né? Então, a certificação... Fernando, pois não. Desculpa até te interromper, mas na cidade de São José dos Campos nós tivemos um caso de explosão de autoclave, não era na área de saúde também, era numa indústria que fazia luva e aconteceu isso não faz 2 anos. Eu lembro desse caso, eu lembro, assim, acontece, de vez em quando ainda acontece. Quando acontece, em São José nós tivemos aí, em menos de 5 anos, com certeza, esse caso aí, uma pessoa faleceu, tal, ainda o processo tá rolando ainda. Parece incrível, né? A gente não pode acusar, logicamente, os equipamentos têm todo o sistema de controle, mas é necessário que se certifique que isso tudo está funcionando com periodicidade, né? Quer dizer, não é uma coisa que você larga lá o equipamento e esquece, ele está ok. Ele nasce ok, mas eventualmente existem as manutenções preventivas, existem aí, por isso existe a engenharia clínica. Exatamente. Para que as normas sejam seguidas, né? Não é uma coisa que você larga, que nem carro, freio de carro, pneu, tudo. Avião, então, nem se fale, né? Quem é que hoje entra no avião se o avião não tiver certificado? Ninguém. É a mesma coisa, né? Botar um vaso de pressão desse, olha o que faz, né, gente? Literalmente, uma autoclave tem potencial de derrubar um hospital. Infelizmente, essa é a verdade. Ele pode derrubar um hospital. Dependendo de onde tiver a central de materiais, ele derruba um hospital. Ele tem um poder de explosão. Vocês imaginam, uma panela de pressão que explode, a gente fica vendo, né? Já condena um fogão e o teto da cozinha, que tem apenas 5 litros de vapor. Vocês imaginem uma autoclave com 500 litros de vapor, com uma pressão muito superior, tá? A pressão de autoclave é quase 3 quilos de pressão por centímetro quadrado. Pega uma autoclave com uma câmara que tem 1 metro por 1 metro por... É uma loucura, são centenas de toneladas empurrando aquela câmara, que se aquilo rompe, realmente derruba um hospital. Mas existem normas, então aqui nós estamos vendo aqui, tá? Existem norma europeia, norma americana, são normas rigorosas. A gente é certificado por uma empresa internacional, a RINA, tem um número certificador, existem fiscalizações anuais e de surpresa, tá? Eles não avisam quando é que eles vêm,
pegam um avião e chegam e falam, vim certificar a sua empresa. E entram dentro da fábrica e ficam olhando todos os nossos processos, todos os papéis, onde a gente compra o aço, onde a gente compra o parafuso, como é que a gente fez a solda, pega o nosso soldador e certifica se o soldador está fazendo corretamente a solda, faz uma prova, pega esse aço, leva para fazer a prova, com testes de pressão e testes de raio-x, etc. Nós temos dentro da fábrica um sistema de tirar a radiografia da solda de 100% das nossas câmaras e um órgão externo que faz a certificação. Então, a gente tem que pagar para uma empresa vir lá, fazer todo esse processo. A gente só tem lá dentro um elevador de segurança para que a radiação não fique espalhando por dentro da fábrica, mas é um órgão externo que nos cobra para fazer essa certificação. Tá? A gente compra aço especial com certificação. E depois existe depois do teste raio-x, existe líquido penetrante. Tem uma foto aqui, vocês veem aqui as soldas, né, da jaqueta. A gente põe uma tinta em contraste, injeta um outro líquido contrastante por dentro da câmara, e a gente usa líquido, claro, não vamos usar nem vapor, nem ar comprimido, porque se houver um acidente, vai matar quem estiver do lado, e a água não, a água, como não há expansão, ela vai provocar o vazamento ou a trinca, vai denunciar uma solda falha, alguma coisa assim, sem danos. Quer dizer, é possível de se recuperar o produto depois. Tá? Então, chamado... E o final, teste hidrostático, depois que a câmara está completamente pronta, é feito um teste hidrostático também com líquido, numa pressão correta, num tempo correto, em que o monitor de pressão não pode variar nem 1% lá durante... Existem regras para isso tudo, mas, enfim, são regras certificadas. Existe um órgão de certificação, isso toda a fábrica de autoclave tem que seguir isso aqui fielmente, tá? Senão você não é certificado. Nós não somos não só nós seguimos a certificação, nós contratamos a empresa certificadora que nos audita anualmente. Para vocês terem uma ideia, tá? Uma câmara da TISA leva de 30 a 35 dias para ser fabricada. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, como a máquina de uma autoclave cara, acha que é um monte de aço dobrado fácil? Não, é a mão de obra que dá para fazer, todo esse custo de certificação, todo esse custo de comprar materiais certificados especiais. Quer dizer, é preciso que seja sério, porque senão não adianta nada eu fazer tudo certinho e comprar um aço que não é certinho, não adianta nada eu tirar a radiografia da minha solda, se de repente existe uma falha no meio da chapa, porque o aço não é certificado, não vem de um produtor que fez com a mesma seriedade que a gente quer fazer. Então, é uma cadeia, são elos de corrente em todo o processo, desde o nascimento, tem que seguir normas específicas de fabricação. Isso é assim com avião, com navio, com qualquer coisa, né, que você põe em risco as pessoas que estão, não só os operadores, como quem vai usufruir de um material esterilizado nesse equipamento. Então, a gente tem alguns diferenciais, a gente usa espessura de câmara de 8 milímetros com aço inox titânio, uma liga especial de aço de alta resistência. A gente usa uma jaqueta com cobertura muito maior na câmara para manter esse aquecimento. Aqui vocês viram um exemplo aqui de uma câmara que não teve o aquecimento uniforme. Quando o vapor entra, e aqui o caso ainda por cima o vapor é um vapor com mineral, com sujeira, olha, onde ele condensou, formou então essa parte branca aqui, que é calcário, provavelmente cálcio, alguma coisa assim, que estava na água, e aqui denunciando uma parte fria da câmara, que não é estabilidade térmica dessa câmara aqui. Tá? Então, a gente também se preocupa muito com isso, porque toda vez que o vapor aqui vira água, é a energia que eu tenho jogado fora. Eu vou ter que fazer mais vapor para entrar na câmara. Então, aí a espessura do vaso, né, alguns diferenciais aqui importantes, né? A jaqueta, essa é um diagrama aqui, uma figura em 3D de uma câmara extremamente robusta que a gente faz, uma câmara, é normal uma câmara nossa pesar 800, 900 quilos, 1 tonelada, até mais do que isso. Flanges maciças, usinadas, garante uma estabilidade. E aí que permite a gente ter, né, poder falar com orgulho, né, de máquinas que estão há 20 anos no mercado trabalhando. Tem máquinas com 20 anos colocadas no Brasil, a primeira vendida desde 99 está funcionando 21 anos. A máquina está funcionando. Quer dizer, custou um pouquinho caro lá quando comprou, mas
o tempo de vida útil do equipamento em função desse aí que é o coração do equipamento, trabalhar de forma robusta e firme. O polimento interno, a gente também faz uma questão de polimento ultra espelhado, um espelhamento mesmo, tá? Com rugosidade inferior aí a 0,2 micra. Vou falar rapidamente aqui, em alguns diferenciais, normas de fabricação que a gente segue, a gente dá garantia de 10 anos de câmara, que a gente entende o seguinte, a gente entende que um hospital, para trocar um equipamento desse, custa dinheiro, custa muito tempo, muito trabalho, da engenharia clínica do hospital, na escolha do equipamento, são tabelas de RFI, né, tabelas de informação extensas, muita coisa. Cada fabricante tem a sua patente, cada fabricante tem o seu método de fazer a coisa diferente um do outro. Então, não é uma tarefa simples para a engenharia dar a sua opinião, a sua decisão de qual equipamento comprar, ou quais os equipamentos que vão ser homologados para a escolha depois do departamento comercial, administrativo do hospital na aquisição do equipamento. Então, a gente entende que é um processo que custa muito dinheiro, a troca de equipamento. Então, quanto mais tempo esse equipamento durar, melhor, porque não é só o tempo de durabilidade, né? Aqui no caso, né? O tempo de vida útil, né? Quer dizer, a diluição a depreciação desse produto, né? Não basta só você dividir o preço do produto pelo tempo de vida útil dele. Existe o custo da substituição, que é muito caro. Não é um plug and play. A substituição custa muito dinheiro. A escolha, o envolvimento que tem, o trabalho que tem na escolha do equipamento e a instalação dele depois. Aí alguns diferenciais, nosso equipamento permite trabalhar em lados de manutenção esquerdo e direito, isso facilita, ganha espaço. Um metro quadrado hoje do hospital custa uma verdadeira fortuna. Então, cada metro que a gente economiza é um ganho. Os principais componentes dentro de uma autoclave de vapor, né? Então, é o vaso de pressão, isso é extremamente importante. A fonte de vapor para gerar esse vapor, que pode ser o externo do hospital ou interno do próprio equipamento, já está embutido. A bomba de vácuo, que pode ser de anel líquido, Venturi ou bomba seca. E o sistema de controle, que é a CLP, e a impressora, que registra todo esse processo, faz todo esse processo ser automatizado, né? De modo que uma enfermeira, você treina uma enfermeira, em meia horinha ela está mexendo no equipamento, porque o equipamento é tudo controlado por um computador. Antigamente era na mão, era bem complicado, precisaria fazer um curso extenso de você mexer numa autoclave, assim mesmo você põe em risco. O sistema hidráulico que a gente adota é totalmente em aço inox, 316, é um tipo de aço inox nobre, digamos assim. Todas as válvulas são pneumáticas, também em aço inox. Tudo que a gente circula a vapor é isolado termicamente, para não perder calor. Cada vez que eu perco 1 watt, né? Você imagina 365 dias do ano, 24 horas por dia, gastando 1 watt, né? Isso conta. Então, cada watt é economizado e gasta muito, tá, gente? Um stand-by de um equipamento desse aí, a gente vai estar acostumado a falar em stand-by de televisão, stand-by de 2 watts, 1 watt, 0. Um stand-by de uma autoclave, não tem como desligar, da TISA é de 2.500 a 2.700 watts. Tem máquina por aí que o stand-by é 5.000 watts hora. Imagina um chuveiro ligado em cada máquina, 24 horas por dia. Se o hospital às vezes tem 3 autoclaves, ainda compra uma quarta. 3 não está dando conta. Vou comprar uma quarta pequenininha, são 4 vezes 5. Nós estamos falando em 20.000 watts, 24 horas por dia, 365 dias do ano. Tá? Então, bacana falar isso para vocês, porque precisa prestar atenção nisso no hospital. Aí o sistema de aquecimento, tá? Vou falar rapidamente aqui. Tá? Eu preciso gerar um vapor, ok, né? Que a gente chama de vapor ok, com aquela que eu falei, 5% de umidade e 95% de vapor seco. Para gerar isso daí, eu posso usar água do caldeira do cliente, por exemplo, quando o hospital tem caldeira, posso, desde que a caldeira esteja ok, a água seja tratada, todos esses metais aqui não sejam ferrosos, nem cobre. Mas o cano é de cobre. Não, o cano de cobre não pode, porque o cobre acaba arrastando íons de cobre para dentro da câmara e vai manchar o material todo de amarelo.
Esse é o sistema a vapor direto do cliente, o gerador elétrico interno, que é o mais comum. Eu tenho um gerador interno alimentado por corrente elétrica, eu injeto água tratada nesse gerador, ele transforma em vapor ok, põe dentro da câmara. O vapor direto do cliente com o gerador, os dois sistemas, né? Misto, a máquina escolhe, eu posso programar a máquina para fazer essa escolha automaticamente por horário, por dia de semana, muito prático isso, não é a operadora que escolhe isso, a gente pode automatizar tudo isso. Se o vapor do cliente é um vapor ruim, a água é comum, ou a câmara, ou o gerador dele não é legal, a tubulação não é apropriada, eu posso utilizar esse vapor somente como fonte de calor, gerando um vapor bom dentro da máquina, dentro do meu gerador, através de um trocador de calor, alimentando com água tratada. Então, eu vou ter um vapor bom através de um vapor ruim. E, finalmente, os dois sistemas. Eu tenho um vapor bom através de um vapor ruim ou através de corrente elétrica. Então, eu tenho aqui um sistema completo. Também eu posso programar isso, automatizar isso aí. Tá? Os sistemas de aquecimento, em aço, enfim, aqui alguns itens daquelas tabelas de RFI que eu acabei de comentar, né? A tal da tabela de escolha, né? O que faz um hospital escolher o equipamento, né? Analisar tudo isso. Outro dia peguei uma tabela, foi apresentado para a gente uma tabela para preenchimento com mais de 80 linhas, tá? Perguntando, isso sim é legal quando um hospital nos pede todas essas informações, né? Muito diferente, por exemplo, infelizmente, de uma compra através da lei 8666, né, de licitação, que às vezes são 30 linhas. Como é que pode resumir tudo isso que eu falei para vocês aqui, que é o resumo do resumo, em 30 linhas? É impossível, né? Você colocar características, todas essas tecnologias, todas em 30 ou 40 linhas, é impossível. Então, os sistemas de controle que a gente utiliza, a gente usa sensores de platina, classe A, controles de pressão com transdutores de pressão, enfim. O que eu quero dizer isso com vocês é o seguinte, aquilo que eu comentei, né? A tecnologia de máquinas elevam o custo inicial do equipamento, mas diminuem o custo do chamado custo total de aquisição. Então, normalmente os hospitais, para caso de autoclave, têm equipamentos que são mais tempo ou menos tempo. No caso de autoclave, a maioria dos hospitais adota 10 anos como custo total de aquisição. Para vocês terem ideia, tem equipamento no mercado nacional, infelizmente, que não consegue nem durar 10 anos. A gente tem equipamentos há mais tempo, mas, enfim, eles fazem o cálculo em cima de 10 anos. Então, quanto em 10 anos gasta de energia elétrica, quanto que em 10 anos gasta de água, quanto que em 10 anos gasta de peça e manutenção. E validação. Então, será que o hospital precisa de 4 autoclaves? 3 não dá? Uma autoclave a menos? É uma validação anual a menos, é uma peça a menos de manutenção, é uma área que eu ganhei, 1 metro quadrado, que em alguns hospitais, acreditem, chega a R$30 mil 1 metro quadrado, de alguns hospitais. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. É um cálculo complexo, mas é legal de fazer. E vicia a gente, e é por isso que eu estou aqui há tanto tempo. Aí, o sistema de controlado, né, o CLP, a gente usa CLPs disponíveis no mercado de empresas, também é de nível internacional. A gente usava a Onron, né, hoje utilizamos da Siemens. Isso nos garante longa vida, repetibilidade, disponibilidade de peça em qualquer lugar. A gente fornece para mais de 120 países, né? Desses todos você tem acesso a esses dispositivos, né? Não é uma placa dedicada eletrônica que daqui a 5 anos, quando queimar, por acaso queimar, a fábrica vira para o cliente e fala assim, olha, eu só precisava manter em estoque 5 anos, agora vire-se. Então, já ouvi acontecer. Placas dedicadas, né? São muito mais baratas na hora de você fazer e na hora de você vender, mas depois, se der problema, você está perdido. Nossas máquinas, como máquinas modernas, tá, gente? Máquinas de qualidade, né? Tem vários ciclos configurados e vários ciclos abertos para que o usuário fique à vontade. De repente, ele quer fazer um ciclo específico para um líquido que ele quer esterilizar, para um instrumental diferente, ou ele quer mexer num ciclo porque ele quer aumentar o tempo de secagem, ele quer mexer no pulso de vácuo.
as nossas máquinas são completamente flexíveis nesse sentido. Tá? Permite a acessibilidade remota total, já está embutido o software, já está embutido o hardware, é só ligar a máquina na internet, através de um cabo, se tiver Wi-Fi, vai para o Wi-Fi, não a máquina, enfim, a máquina se liga, mas aí você tem dentro do hospital, dentro daquele ambiente, ou até fora, você disponibilizar um IP para a máquina, uma assistência técnica remota, até a própria TISA lá em Joinville, pode, de repente, examinar o equipamento e ver o que está acontecendo, no caso de uma pane técnica, alguma coisa assim. A engenharia tem acesso à máquina que está lá na central de materiais, isso é fantástico. A impressora a gente usa com tinta permanente, impressora matricial, válvulas, como falei, tem sensores de temperatura, de qualidade, válvulas de retenção também inox, enfim. Essas válvulas pneumáticas de comando são rápidas, econômicas. Para você ter uma ideia, né, uma válvula elétrica, né, gasta 16 watts e meio hora, e uma válvula moderna que a gente usa gasta 0,35 watts hora. E essas são muito mais rápidas do que essas, permitem vazão muito maior do que essas aqui. Essa é mais barata na hora de fabricar, de você vender. Essa é um pouco mais cara. Mas depois essa aqui, se você tem 10 válvulas atuando, você tem 165 watts hora multiplicado por 365 dias do ano, 24 horas por dia. E aqui eu tenho 0,35, vou ter 3 watts e meio nas mesmas 10 válvulas. Tá? Aí sistemas que eu não vou entrar em detalhes, mas são vários recursos para economizar energia, para economizar vapor, para não desperdiçar calor, para poder manter aquele stand-by de 2.500 watts, 2.700 contra 5.000 de outras máquinas, para economizar água. Em alguns casos, eu economizo 100, 120 litros por ciclo. Eu estou falando de uma autoclave que faz 10 ciclos por dia em média. Nós estamos falando aí de economias só por conta dessas tubulações aqui, de economias de 120 litros de água a cada ciclo. Nós estamos falando de 1,2 metro cúbico de água por dia para cada máquina. Olha quanto que representa isso para o hospital. No caso de bombas seca, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, a economia é muito maior. Aí, detetor de gases não condensáveis, para mim saber que o vapor aqui dentro está ok, aquele vapor certo que eu falei para vocês, nós temos um dispositivo para detectar isso, se está ok o vapor, em tempo real, em todos os ciclos do dia. A Aqua Zero, né? Nossa autoclave que usa uma bomba de infusão seca, ela não tem... os lóbulos trabalham dentro dessa voluta aqui de forma seca, sem uso de óleo, sem uso de nada, não tem nada contaminante aqui, e economiza cerca de 400 a 600, depende do tamanho da máquina, 600 litros de água por ciclo. Tanto que as máquinas todas da TIS instaladas no Brasil já economizaram mais de 500 bilhão de litros de água. É muita coisa. Aí uma foto um vídeo como que funciona, tá? Apesar de parecer que estão encostando, esses lóbulos e a voluta não se encostam. Trabalham em 0,1 milímetro de distância, um décimo de milímetro, mas não se encostam. E as engrenagens que fazem o sincronismo desse movimento são extremamente de alta precisão, e o material é um material que não varia dimensionalmente com a temperatura. A tecnologia alemã, nós adquirimos o equipamento já pronto, claro. Né? Então, a economia de água é absurda. Nós estamos falando aí de economias de, 1 milhão, em média, num hospital de porte médio, 1.700.000 litros de água a cada máquina. É muita coisa, gente. Função stand-by também para economia de energia, enfim, vários recursos, não vou entrar em detalhes aqui, mas vários recursos para programas de eficiência energética, né, de economia de energia, a máquina entra em stand-by, aí aquele stand-by que eu comentei de 2.500 watts, 2.700 watts, dependendo do modelo, cai para 150 watts. De 2.500 watt-hora para 150 watts-hora. Então, são economias importantíssimas, né, que às vezes pagam a diferença do valor do equipamento em pouco tempo. 1 ou 2 anos, o ROI, né, o famoso retorno de investimento, volta. Tá? Enfim, várias telas de
programa, tudo isso é automatizado, fácil de programar. Essa é uma tela repetida, a gente já viu, né? A parte hidráulica do equipamento, que pode ser comandado. A enfermeira pode ver o que está acontecendo, mas não pode mexer. Um técnico com a senha, existem 9 níveis de senha, tá? De segurança para você mexer na máquina. Cada qual pode mexer naquilo que lhe compete, né? E permite também toda essa tecnologia configurar 78 itens parametrizáveis desse ciclo todo que eu comentei com vocês. Todas aquelas fases, fase de acondicionamento, aquecimento, lavagem, secagem, aeração, tudo aquilo eu consigo mexer vários parâmetros ali de pulsos, larguras, temperaturas, etc, etc. Isso permite flexibilização na validação do processo e melhorar a eficiência do equipamento. Então, na impressão do ciclo, também posso configurar diversas formas de imprimir. Eu quero que imprima, eu quero que valide o processo ou não valide, eu quero que impeça, por exemplo, se tiver o vapor errado, eu não quero que processe a esterilização. Posso fazer isso. Então, aí tem várias telas, é bastante completo mesmo o software. É isso, gente. Desculpa se me estendi aí, nem acabei nem vendo o horário aqui, mas eu acho que o que eu consegui passar o resumo para vocês do que é uma autoclave e da importância de agregar muita tecnologia no equipamento que a princípio parece simples, né? Uma vaso de pressão, carrega bastante complexidade por causa dos gastos, né? É seguramente o equipamento, se não é o que mais gasta energia dentro do hospital, está entre os que mais gastam energia dentro do hospital. Eu tive uma consulta, não faz muito tempo, alguns poucos anos atrás, de um engenheiro em Volta Redonda, assustado, passando assim, olha, tem um hospital aqui, eu medi, eu coloquei um integrador durante 24 horas e fiquei impressionado, porque a autoclave 1, né, gastou 180 e não sei quantos quilowatt-hora em 24 horas, né, fez 6 ciclos. E a outra gastou 176 mil watts. Ele falou, pô, mas são mais de 340 mil watts, né, por dia. É isso mesmo? Eu falei, infelizmente é. Infelizmente é. E às vezes o hospital não sabe disso, às vezes a engenharia não tem essa informação, o fabricante não passa isso de forma clara para o cliente. É isso, gente. Desculpa, muito obrigado. Fala, Fernando, Thiago. Então, na verdade, o que você falou é a função do engenheiro clínico. O engenheiro clínico tem que fazer esse cálculo com uma estimativa de, no mínimo, 10 anos de um equipamento. Então, sem dúvida. É a nossa função, é a função de todos que estão assistindo aqui, é fazer esse estudo de viabilidade financeira de um equipamento durante os anos, né? Desculpa, até para complementar aí. Não, exatamente isso. É de extrema importância, né? Quando existe essa preocupação, quando existe esse protocolo do hospital, fica fácil de você... Né? Eu sou da área de vendas, né? Da área técnica de venda. Quer dizer, a minha função é persuasão. Eu tenho que ir lá tentar convencer o comprador a comprar um equipamento com um grau de investimento inicial maior, tem mais tecnologia. E como é que eu vou convencer? Convencendo, olha, meça, né? Tem que medir. Veja quanto que gasta de água a sua máquina, veja quanto gasta de energia, quanto gasta de manutenção. Se você tem 1, 2, 3 máquinas, você precisa disso tudo mesmo. Qual que é o grau de eficiência da sua central de materiais como um todo? E quanto que está custando isso por litro esterilizado? É uma coisa tão simples, né? Tudo a gente mede por quilo, por litro. Você vai colocar um combustível no carro, quantos litros que... E dentro de uma central de materiais, às vezes essa coisa tão simples, a enfermeira não sabe, não por culpa dela, não estou criticando. É uma falta de conduta, tá? Em que vocês, engenheiros, é que têm a condição de fazer isso dentro do hospital. Colocar número nas coisas. Espera um pouquinho, nós estamos esterilizando o que aqui? É tantos pacotes, mas que tamanho tem esses pacotes? Quantos litros de material esterilizado? Quanto está custando esse litro esterilizado? Que hoje o que administra um hospital é um banco.
tem um banco por trás, não se iludam, é um banco por trás, fazendo cálculo como se faz cálculo de aplicação de dinheiro e juros. A saúde romântica é muito romântico, mas é preciso de grana para manter tudo aquilo funcionando. E não tem outro jeito de fazer senão calcular custos operacionais de tudo, de cirurgia, de pronto-socorro, e a central de materiais é um grande ofensor dentro do hospital. É um cliente. Eu gostaria até de falar uma situação que aconteceu comigo. Foi em 2018, eu fiz junto com o professor Lúcio, nós fizemos um artigo nos Hospitais Verdes, de uma rede de médicos, e nós utilizamos, até era uma autoclave CISA, onde nós tínhamos por anel líquido e convertemos para anel óleo, né, a seco. E a Aquazero. E nós fizemos os cálculos de investimento, e óbvio que o investimento a gente se pagou em 1 ano e 2 meses, se eu não me engano. Por quê? Porque o índice de manutenção da água da bomba Aquazero para a bomba de anel líquido, a anel líquido quebra mais do que também a zero. A condição de energia, por exemplo, o gasto de energia de uma autoclave que tem uma potência menor também. Tem um outro hospital que eu atendo que, assim, só com a diferença de energia que o cara paga, ele consegue pagar o aluguel de uma autoclave. Pois é. Com relação... Então, nós fizemos esse estudo onde colocamos lá o quanto que consome de água no anel líquido e da água de osmose. Fizemos o estudo e vimos que economizar... Nesse valor que você está falando mesmo, por ano, era mais de 1 milhão de litros de água que nós economizávamos só em uma autoclave com aqueles ciclos que a enfermeira fazia. E também, sem contar o índice de manutenção ser menor, se a gente colocar na Aquazero, e também a condição financeira também da resistência elétrica. Se a gente colocasse uma autoclave de outra condição, com uma potência maior, com o volume que ela fazia, nossa, aí a conta de energia ia ser muito maior. Então, isso foi um caso, nós ganhamos prêmios com esse artigo científico que foi publicado. Que bacana. No ano de 2018, nós ficamos em segundo no Congresso de Hospitais Verdes com um sistema de quê? Aí nós reaproveitávamos essa água também para fazer regar jardim e utilizar para diversos outros fatores a água que jogava, né? Mas o que foi mais interessante foi o quê? Tudo isso reaproveitando a água que se utilizava na autoclave. Beleza. São trabalhos assim, fantásticos, compartilhar, porque são esses trabalhos que fazem a diferença. Né? Sim. Para evoluir também a própria engenharia clínica, né? Para a gente sempre saber... Exatamente. Bom, Fernando, bacana, gente. O Thiago fala demais, gente. Vou ficar quietinho aqui. Não, brincadeiras à parte. A gente faz uma dupla aqui, toma lá da cá. Obrigada pela sua participação, mas eu tenho as minhas perguntinhas e daqui a pouco a gente vai abrir para os nossos alunos claro. Para perguntas. Bom, a minha pergunta são duas, uma que é tradição no nosso evento e a outra é, na verdade, uma futurística. Eu vou fazer as duas, depois você responde na sequência que você preferir. A primeira é o seguinte, hoje, até por coincidência, eu estava ouvindo no rádio que a Embraer está abrindo empresas independentes para fazer o carro voador. Tá? Nossa, chegamos na era dos Flintstones, né? Mas pegando esse gancho, não levando para brincadeira, pegando esse gancho, o que você acha que vai ser do futuro da CME? Futuro da CME? Nossa, eu acho que não vai haver grandes diferenças a curto prazo, não. Eu acho que ainda as cirurgias, né, apesar de eu ouvir falar em robotização de cirurgias, cada vez menos invasivas, é fato. O número de cirurgias hoje invasivas é bem menor do que era 10 ou 20 anos atrás, enfim. Mas elas ainda continuam, né? E o grau de complexidade, inclusive, aumentou. Por exemplo, o instrumental hoje de laparoscopia ou de cirurgias não tão invasivas, né? Os materiais são mais complexos. Então, volta aquilo que eu falei, né? Tudo que é melhor é mais complexo, é mais complicado. São dispositivos menores, são dispositivos pequenos e cheios
entrâncias, de tubos, que precisa haver, então, dispositivos específicos, né, como, por exemplo, a cuba ultrassônica para esterilizar, as cubas ultrassônicas específicas para robotização, mas não existe dentro de uma central de materiais alguma coisa única. Não tem uma única autoclave que atenda a tudo, não tem um sistema de lavagem que atenda a todos os materiais. A diversidade de material cada vez aumenta, em vez de diminuir. Se a gente tiver estudo, aquela primeira tela que eu mostrei lá dos 200 anos, né? Quer dizer, os instrumentais utilizados pela cirurgia há 100 anos atrás cabiam numa mala. O médico tinha uma malinha que tinha lá, a gente vê isso em filmes antigos, né? E é verdade. Quer dizer, ele tinha lá um martelinho, uma serra, um serrote para fazer, uns 3 ou 4 tipos de bisturi, umas 3 ou 4 tipos de... Enfim, 20 ou 30 equipamentos diferentes, acessórios diferentes, instrumentais diferentes, talvez 50. Hoje esse número ultrapassa 1000, brincando, ou mais do que isso. Tipos diferentes de instrumental. Diversos tipos de cirurgia, que existem caixas específicas para crânio, para tal tipo de cirurgia, tem caixas específicas, vocês sabem disso, tanto quanto eu. Então, o negócio é muito complexo. Eu acho que prever como é que vai ser uma central de materiais, assim, a curto prazo, eu não acredito que tenha grandes diferenças, não. O que vai ver, assim, é uma evolução dos equipamentos, né? Tanto de lavagem quanto de esterilização a baixa temperatura, tem coisas novas acontecendo, técnicas novas acontecendo, de vapor também, de controles, né, de processo, quer dizer, os monitores que a gente chama BioIDIC, os testes biológicos, testes químicos de temperatura, tudo, esses sim provavelmente vão ser gradativamente, um prazo médio, aí não é coisa tão rápida, vão ser substituídos por esses sistemas eletrônicos, cada vez mais precisos e mais próximos dos instrumentais, de registro, né, da temperatura. Sistema de controle. Automação, eu já não acho que, às vezes, é um fantasma das enfermeiras, né? Achar que a gente vai conseguir automatizar uma central de materiais, não é possível isso, nem a curto, nem a médio prazo, eu não enxergo isso. A gente já conversei com enfermeiras, eu chamo de enfermeiras importantes da central de materiais, né? Quer dizer, enfermeiras que fazem os livros, escrevem os livros de central de materiais, e a parte da automação sempre é uma coisa auxiliar, nunca é uma coisa definitiva. Você tem lá uma máquina que carrega sozinha a câmara e descarrega sozinha a câmara, tá, mas a montagem da caixa, a verificação do instrumento, por mais que você consiga colocar um robô com um software sofisticado, né, de visualização de corte, nunca você consegue substituir totalmente a parte humana do processo e nem é justificável, né? Quer dizer, acaba não se tornando viável financeiramente. É tudo uma questão de custo. Então, eu acho que a mudança vai ser muito gradativa. Bacana, legal. E a outra pergunta que paira no ar em todos os eventos é assim. Epa! Pandemia, óbvio, né? O que isso representou, sei lá, em compra de material, no panorama geral, o que foi a pandemia em tratando de autoclave? Aumentou, não aumentou? Teve que correr atrás, acabou o estoque? Como é que foi esse panorama de pandemia? Olha, na verdade, eu já até em outra ocasião, até feito uma entrevista, a gente respondeu essa pergunta, né? Muito em moda da pandemia. Claro que a pandemia é um risco, ainda há controvérsias, isso ainda vai ser história, a gente vai saber dessa história exatamente como aconteceu, né? Há quem diga que ela é uma gripe, não estou falando que é uma gripezinha, estou falando que é uma gripe importante, mas nós estamos lidando com micro-organismos. E Central de Materiais sempre lidou com micro-organismos complexos, complicados, alguns tão complicados que tem alguns antibióticos que já não estão mais dando conta. Simples bactérias, nem são vírus, bactérias. Então, sempre houve protocolos rigorosos, com cuidados muito, muito grandes, muito importantes dentro de uma central de materiais. Então, por exemplo, dentro do expurgo, né, que é o expurgo dentro do hospital, é onde se reúne
tudo que há de pior que vem do hospital, desde pronto-socorro, vem de uma UTI, vem de um centro de recuperação e de uma sala cirúrgica. Então, o que há de pior está dentro do expurgo. Então, todas as enfermeiras que trabalham, né, os operadores que trabalham dentro do expurgo, já seguem protocolos rigorosos de segurança, com EPIs específicos, com máscara, com luvas, com óculos de proteção. Eu acho que o que houve, na realidade, foi mais um efeito psicológico, de tanto se falar isso em vários canais, quer dizer, qualquer celular, qualquer internet, qualquer rede social, qualquer canal de televisão, só se falava isso, rádio, TV, enfim, o dia inteiro. Obviamente que se espalhou de uma forma que homogeneizou no Brasil inteiro, porque há uma diferença muito grande. Eu conheço bastante hospitais pelo Brasil, e infelizmente existe essa diferença entre cidades, né, de estados mais ricos da federação, como cidades afastadas no interior de estados não tão ricos. Infelizmente existe uma falta de informação muito grande. A SOBEC foi uma criação fantástica nesse sentido, quer dizer, uniformizou o conhecimento para as enfermeiras de uma forma muito rápida, em questão de uma década. Hoje, as enfermeiras conhecem isso, mas, às vezes, elas trabalham em hospitais que não investem. Ela até sabe que ela precisa de uma ultrassônica, de uma termodesinfectora, ela precisa de uma pistola de água, uma pistola de ar, uma escovinha para lavar o processo, não pode usar detergente assim ou assado, mas o hospital nega a fornecer. Não tem dinheiro, não pode, não dá, isso aí é um sonho, deixa para mais para frente. Os engenheiros vão lá, cobram, os engenheiros clínicos cobram do administrador do hospital, mas ele empurra com a barriga. Isso é um fato, infelizmente. A pandemia deu uma chacoalhada na árvore e aí cai um monte de fruta, né? Está já muito maduro ou podre, para falar português, claro. E aí sim deu esse chacoalhão e a gente percebeu que houve essa mudança. Então, vai haver, com certeza, esse ano, a gente já espera isso, esses próximos anos, um investimento muito grande no setor em modernização de central de materiais, porque não é só a Covid, tá? Estamos falando de tantas coisas, inclusive piores, né? Mais difícil de matar. A Covid morre facinho esse vírus, mas tem coisa que não é tão fácil assim de você matar. Alguns vírus, uma hepatite, por exemplo, algumas bactérias complicadíssimas aí. Então, nesse sentido, sim. Não houve mudança de protocolo. O protocolo que existia continua existindo. Não houve mudança da RDC 15, não houve mudança nenhuma de nenhuma norma de segurança. O que houve é um efeito psicológico. Vamos usar a norma. Isso sim, passou-se a usar a norma que não se usava. Houve uma aquisição maior de autoclaves ou De não? autoclave? Não, esse ano, pelo contrário, né? Esse ano foi um ano ruim para todos, né? Todos os fabricantes, a gente conhece os fabricantes nacionais, né? Houve uma reclamação. Quer dizer, na verdade, a TISA não tem o foco principal no órgão público, né? Como eu havia comentado no início da apresentação. Infelizmente, existem algumas distorções provocadas por essa lei 8666 de compra de licitação. Uma coisa é você comprar por licitação gaze, álcool, luva. Outra coisa é você comprar equipamento que tem 300 itens de tecnologia investidos. Não pode ser a mesma lei, não pode ser a mesma... Não cabe numa folha de papel um descritivo de uma autoclave. Simplesmente não cabe. Se o nosso manual tem 150 páginas, nós não pode colocar tudo isso numa única folha. Então, esse é um mal, infelizmente, tá? Que mantém fabricantes de produtos, né? Não só autoclave, de diversos produtos, né? Que mantém esses fabricantes na ativa. Mas como o autoclave é um equipamento que o hospital ainda enxerga como um gastador e não um provedor, é diferente. Um hospital vai comprar um tomógrafo. Ele quer o tomógrafo rápido, o mais moderno, porque vai fazer mais exames por dia, porque ele vai se pagar, ele vai pagar o leasing do tomógrafo. Então, português, claro.
Se você vai comprar um autoclave, ele não enxerga assim. A função de vocês, engenheiros, dentro das suas unidades, é fazer esse trabalho. Tem que mostrar que tudo bem, ele não vai dar lucro, não vai vender um exame. O autoclave não faz exame, mas ele vai diminuir o prejuízo e muito. Então, na hora que você consegue convencer o cliente, e a gente tem clientes que pensam assim, tanto que nós temos clientes desde 99, 2003, nós temos um cliente, eu posso comentar isso daqui, eu tenho essa liberdade, tenho essa autorização para falar, por exemplo, a Redditor é o nosso maior cliente, é um grupo forte, grande, tem 48 hospitais, a gente vai 49, eles não param de montar ou comprar hospitais. São clientes nossos desde 2003. Temos mais de 120 equipamentos com eles. Eles fazem conta. É um banco que mantém esse grupo, é uma unidade de engenheiros, de administradores que fazem contas rigorosas. Eles querem saber tudo isso. Então, a partir do momento que você consegue enxergar essa máquina como uma máquina de trabalho, é um trator dentro do hospital, é uma máquina agrícola dentro do hospital. É como um fazendeiro que vai comprar uma colheitadeira de grãos. Eu faço até uma apresentação por aí, quando eu faço essa apresentação de eficiência, eu comparo a máquina com uma colheitadeira de grão. Quer dizer, um fazendeiro vai comprar uma colheitadeira de grão, qual a conta que ele faz? A conta que ele faz eu vou conseguir vender minha saca de soja? Se eu comprar essa máquina ou se eu comprar aquela máquina, eu vou conseguir vender, porque o preço da saca de soja é fixo. Se custar um pouquinho a mais, ele não vende. Então, ele é obrigado a fazer o cálculo de trás para frente, que é o cálculo que o hospital devia de fazer quando vai comprar um autoclave, quando vai comprar qualquer equipamento. Ele faz essa conta quando ele vai comprar um tomógrafo, um raio-x, ele tem que um respirador, ele tem que fazer essa conta também com o autoclave. Termodesinfectora, qualquer coisa, qualquer equipamento de infraestrutura. Ele tem que fazer essa conta. Então, a partir desse momento, ele passa a levar em consideração tudo isso na hora de aquisição e nessa conta de custo. Bacana, obrigada. Tiago, tem mais alguma pergunta sua? Olha, a minha é só um complemento da sua pergunta, não tem nada, foi muito explicativo, mas só um detalhe com relação, por exemplo, ao futuro da CME. Essa pergunta foi muito interessante, a resposta também foi muito legal. Eu tenho 2 itens que eu acho que é interessante a gente discutir sobre a evolução. Primeiro se o processo de esterilização pode mudar. Não o tipo, mas, por exemplo, às vezes baratear a esterilização por baixa temperatura e, às vezes, a gama de esterilização ser maior. Essa é uma pergunta. E a outra é referente assim, como você falou na sua apresentação, a área hospitalar é muito cara. Então, uma área de CME é muito cara. E para um administrador hospitalar, ela às vezes olhada, tá ali um mal necessário que eu poderia colocar 3 salas cirúrgicas ali para eu fazer mais produção e faturar mais se não existisse a CME. Mas ela é obrigatória a ter. Porém, já ouvi alguns relatos e assim não se concretizou, não se conseguiu, mas centrais de esterilização que atendam mais de um hospital. A vigilância tem uma série de barreiras e restrições com relação a isso, mas eu não sei se isso é uma pergunta, se no futuro isso pode existir ou não. Não, perfeito, ótima pergunta, Thiago. Sim, já existe, né? Existem centrais externas, centrais de material externas, de grupos, né? Tem hospitais que montaram. A gente tem algumas oportunidades nesse sentido, tem alguns hospitais, alguns grupos querendo montar uma unidade externa para atender, às vezes, 2, 3, 4 hospitais, 4 blocos hospitais. Aí o problema é justamente isso, né? Existem exigências, normas, exigências para você poder transportar esse material. Se o material estiver completamente sujo, é mais complicado ainda. Ele pode ser pré-lavado, já melhora, mas ainda não é considerado estéril, ele pode ser considerado desinfectado em alto nível para poder ser transportado. Existem aí os riscos de transportar isso a longa distância. Nós tivemos um cliente há muito tempo atrás aí que teve uma carga roubada, um caminhão inteiro foi roubado, com um prejuízo enorme de instrumental, tudo aqui em São Paulo. Não sei, por enquanto a gente enxerga, tá, que esse custo não fecha a conta. Já vimos vários clientes fazer conta, o negócio não vai para frente, eles não concretizam. Diferente de, por exemplo, lavanderia.
A lavanderia de roupa, o material é de muito mais baixo custo, muito menos risco. Você pode transportar o material sujo, não sei por que o instrumental não pode, porque ele é perfuro-cortante e tal, e a rouparia não. Mas você pode transportar de caminhões especiais, cargas especiais, tá? E aí sim, né, isso nasceu, se não me falha a memória, num hospital aqui em São Paulo, 9 de julho, que foi um médico do Hospital 9 de Julho que montou o que virou depois a Atmosfera, que é um cliente, inclusive cliente nosso, tudo, porque surgiu essa oportunidade por conta do custo do metro quadrado. O hospital, na época, não tinha para onde crescer, falou, pô, se a gente tivesse a lavanderia, o cara falou, mas vai para já, vou montar a lavanderia. Ele montou a lavanderia fora, comprou as máquinas do próprio hospital, montou a lavanderia fora, e aquele espaço do hospital virou um monte de outras coisas, logicamente, que começou a dar lucro mais para o hospital. E aí nasceu esse conceito. Mas para esterilização total, né, porque tem que ser a vapor, a termodesinfecção, etc., tal, ainda a conta não fecha. Para esterilizações especiais a baixa temperatura, sim, muitos hospitais fazem a esterilização a baixa temperatura fora. Manda esterilizar em processamento, em empresas particulares que fazem esse serviço, né? Cobram esse serviço de esterilização a baixa temperatura. E a baixa temperatura, sim, essa vai evoluir com certeza. Inclusive, o que se busca, né, o sonho é você achar um gás que tenha a mesma segurança do vapor, a mesma eficiência de um formaldeído, por exemplo, ou de um óxido de etileno, com a mesma segurança do vapor, a mesma eficiência, e com a temperatura ambiente. A hora que você achar um gás que faça a esterilização com o mesmo poder de penetração, etc., tal, tudo que existe aí vai sumir. Vai sumir o peróxido de hidrogênio, vai sumir formaldeído, vai sumir vapor, vai sumir tudo. Mas é realmente um autoclave só com esse hipotético desse gás, né, que a gente não consegue ainda saber qual que é, vai fazer todo o serviço, vai fazer o serviço completo de esterilização. Por enquanto, várias tentativas, você sempre esbarra em alguma coisa. Ou você esbarra no controle, ou você esbarra na toxicidade, ou você esbarra na oxidação que ele provoca no instrumental por ter muito oxigênio livre, ou você esbarra... Sempre tem alguma coisa, já se falou um monte de coisa, não, como é que é, o gerador de ozônio, máquina de não sei o que lá, óxido nítrico, inventaram 1000 coisas, mas aí esbarra num negócio que não dá certo, esbarra no outro que não dá certo. Por enquanto, assim, o que não causa nenhum problema, desde que a máquina esteja em ordem, é o vapor sob pressão, o formaldeído também é ok, o óxido de etileno também é ok, mas precisa ser externo do hospital. Peróxido de hidrogênio, você vê já, o primeiro que fez, né, foi o fabricante Johnson & Johnson, há mais de 30 anos, criou uma máquina, era super delicada na época, tudo evoluiu demais, e hoje já tem várias tecnologias, né, orbitando o peróxido de hidrogênio, né, cada uma com a sua característica. É isso aí. Ok, muito obrigado, viu? Imagina. Bom, Fernando, primeiramente, Diga. obrigada pela sua presença, tá? Nós já vamos abrir para os nossos alunos e visitantes, tá? Ok. Mas antes disso, agradeço você. Sempre muito bem-vindo à nossa instituição, tá? A Engenharia Biomédica da Univap, tá? Se vai trazer mais novidades, só falar com a gente. Você tem um lugar garantido aqui com a gente. Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço, Patrícia. Só informando, galera, na semana que vem, a gente não tem o evento Heróis Tecnológicos por Trás da Saúde, mas não fiquem tristes, nós temos 2 eventos acontecendo na semana. O primeiro é a Semana da Engenharias, Arquitetura e Urbanismo, que é totalmente gratuito, tá bom? Vão ter diversas palestras, diversos mini cursos acontecendo. Eu vou estar postando aqui para vocês o caminho da programação. É só entrar, se inscrever e participar. Totalmente gratuita. Ela acontece na segunda, na terça e na quarta-feira. Entretanto, quinta e sexta-feira, a gente tem um outro evento acontecendo dentro da instituição, que é o INIC.
O ENIC, diferente da Semana da Engenharia, ele é um evento pago, mas para você assistir somente os banners, ou seja, os trabalhos, as apresentações de trabalho, ele é gratuito. Mas nós vamos ter diversas palestras, a inscrição não é cara e você pode fazer até segunda-feira se você quiser. O ENIC acontece na quinta e na sexta. Por isso, não vamos ter o nosso evento nessa sexta-feira que vem. Na outra, nós estaremos aqui falando sobre imagens, processamento de imagem, tá? Não vou contar palhinha, não vou dar dica de quem vem, não, vou até dar dica, é um ex-aluno. Mas não vou contar em detalhes, para vocês ficarem bem curiosos para a próxima semana. Mas semana que vem eu conto com vocês, então, nesses 2 eventos que a gente vai ter. Semana da Engenharia e nós vamos ter o ENIC. Se não conseguir entrar por aqui, é só entrar no univap.com.br/CEAL ou direto no Google CEAL da Univap, que ele já te mostra o caminho. CEAL, Semana das Engenharias, Arquitetura e Urbanismo. Estão todos convidados. Fernando, você é o nosso convidado também. Se quiser prestigiar as palestras, fica à vontade. Tá bom? Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. A presença. Foi muito instrutivo, muito conhecimento, muita informação, tá bom? Bastante. E muito obrigado por estar com a gente nesse evento. Eu que agradeço. Obrigado.